Senhores Ministros, Senhores Presidentes, eu peço desde já a autorização para repartir o meu tempo com o Sr. Deputado Adão Silva, visto que partilhamos a bancada, mas gostaríamos de colocar questões diferentes aos membros do Governo que aqui estão hoje connosco. Senhor Presidente, Senhores Ministros, dizer em primeiro lugar o seguinte. A primeira coisa é que os Senhores Ministros vêm-nos prestar esclarecimentos, mas é preciso que quem aqui está a interpelar esteja disponível para receber os esclarecimentos. Porque, Senhores Ministros, os senhores podem aqui dizer 10 vezes a mesma coisa. Se quem está para ouvir e para interpelar não quer ouvir essas afirmações, nunca as vai ouvir. Um exemplo, a sexta-feira, o Sr. Governador do Banco de Portugal, aqui ouvido, afirmou clarinho, para que qualquer um entendesse, que os ativos a serem transferidos ou eram em dinheiro ou em títulos da dívida pública portuguesa a preço de mercado. 48 horas depois, ou 72 horas depois, repete-se a pergunta só porque o interlocutor é diferente, ou estando aqui em algum jogo tentar identificar as diferenças, ou então, por mais que os interpelados nos deem as suas explicações, essas explicações nunca serão aceitas por questões dogmáticas, porque estão fechados dentro da sua concha e não estão aqui de forma aberta e disponível a querer ser esclarecido, a colocar dúvidas legítimas, a querer colocar dúvidas legítimas e a obter os esclarecimentos e depois a aceitá-los. E, Senhor Ministro, é bom que alguém enfiasse a carapuça, porque ela era claramente dirigida e assim ficámos a saber a quem era dirigida, se alguma dúvida ainda subsistisse. Ora bem, Sr. Ministro, eu gostaria só de dizer o seguinte. O Sr. Governador do Banco de Portugal, de uma forma clara, aqui, e não foi contrariado nem foi contradito, explicitou 4 conclusões sobre esta operação. Que ela era fundamental e que foi fundamental para que se alcançasse o déficit de 2011 e quanto isso era importante para a reputação e para a credibilidade do Estado português e, numa segunda linha, para o financiamento da economia portuguesa. Que ela era neutra para o Estado, do ponto de vista patrimonial. Que ela era uma operação transparente, pelo volume de informação disponibilizada, pela vinda aqui, como estas audições estão a ser prova, de membros do Governo e de muitas outras entidades. Mas mais, porque tinha a convicção que a Direção-Geral de Concorrência jamais aceitaria alguma operação que tivesse incorporado alguma ajuda de Estado a um setor. Que era também neutra ou até positiva para a solidez do sistema financeiro. E que, ao ser utilizado o excedente para o pagamento de dívidas, aumentava a liquidez da economia portuguesa e como isso é importante para fomentar o crescimento da economia portuguesa, utilizando até a expressão do Sr. Presidente da República, que é preciso ter uma estratégia de crescimento e que todos nós partilhamos para podermos retomar o ritmo que o país tanto necessita. Ora bem, depois deste esclarecimento de uma entidade independente e que acompanhou esta operação, algumas das dúvidas que aqui são recolocadas só resultam de não querer obter os esclarecimentos. Portanto, mais do que sobre a operação, Sr. Ministro, permita que coloque outra questão e que neste momento está nas preocupações de muitos dos portugueses. É que surgem notícias, e o Sr. Ministro já aqui o disse, mas eu peço para repetir, para que todos compreendam de uma forma clara, que, na decorrência desta operação, o déficit para 2012 possa ser alterado ou obrigar a medidas de austeridade complementar. Ora bem, Sr. Ministro, já aqui o afirmou que por esta operação essas medidas não são necessárias. Mas porque, pelos vistos, é preciso repetir as coisas, solicito que nos esclareça de novo para que não subsista nenhuma dúvida na mente dos portugueses que, devido a esta operação, não serão necessárias medidas de austeridade suplementares para cada cidadão e para as empresas portuguesas. E a segunda questão é que se nos pode indicar quando é que o orçamento retificativo, que hoje mais uma vez aqui enunciou, poderá entrar nesta casa para nós também podermos começar a programar os nossos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.